Se você é contador ou trabalha no escritório de serviços contábeis, provavelmente você já ouviu falar da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 190, publicado no Diário Oficial da União em 10 de agosto de 2026. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Porque essa resolução ela é importante demais. Basicamente, ela está trazendo para dentro do Simples Nacional IBS e CBS, ou seja, essa resolução ela está basicamente regulamentando a reforma tributária do consumo para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal trazendo aqui 19 apontamentos que eu considero mais importantes da resolução, essa resolução 190. Só que nessa aula aqui de hoje, eu vou falar sobre um dos pontos que eu considero mais importantes, que está passando ali batido por muitas pessoas, que é o momento da ocorrência do fato gerador dentro do Simples Nacional. Isso foi alterado, provavelmente vai impactar em todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive naquelas operações para vendas para entrega futura ou então vendas que você recebe os valores adiantadamente. Então vou trazer essa aula para vocês aqui, para que você tenha uma noção de como a gente trabalha isso dentro do nosso curso de Simples Nacional no contexto da reforma tributária. Se você tiver interesse nesse curso que eu estou falando aqui, bota nos comentários, quero que eu te mande o link para você conhecer. Mas vamos falar então aqui dessa alteração que eu considero importante. Então vou compartilhar na minha tela com vocês aqui, vou colocar aqui o material que eu preparei aqui, está dentro do nosso curso. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Nós tínhamos uma regra de quando você considerava determinados valores como receita bruta. Quando que você ia tributar no Simples Nacional? Esse quando é o momento que isso acontecia, e esse momento alterou. Eu vou passar aqui o material, vou direto para o ponto que eu considero que é um resumo para vocês aqui, que vai alertar, que vai te trazer esse conceito que você precisa conhecer. Então, como que era? Então, vou direto para um comparativo. Isso está lá na resolução 140, se encontra lá no artigo 2º, lá no parágrafo 4º, vai ter também compõe a receita bruta. E depois nós temos parágrafo 5º, não compõe a receita bruta. Aí depois nós vamos lá na parte que eu quero trazer para vocês, está lá no parágrafo 8º. Ali no parágrafo 8º, nós vamos ter agora o parágrafo 8º, 9º e 9A. São esses dispositivos legais que vocês precisam conhecer, que eu estou trazendo de forma resumida para vocês aqui. Então, o que nós tínhamos, então? E esse tínhamos, leia-se, até 31 de dezembro de 2026. Nós temos a seguinte regra, eu vou ler para vocês aqui. As receitas decorrentes da venda de bens ou direitos ou da prestação de serviço devem ser reconhecidas quando do faturamento, da entrega do bem ou do direito, ou a proporção em que os serviços forem efetivamente prestados. Agora que vem o detalhe, aí dizia, o que primeiro ocorrer. É assim até 31 de dezembro de 2026. Aí vou te dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar a questão da venda para entrega futura. Então, como é que funciona basicamente no dia a dia, sendo bem resumido para vocês aqui. E aqui eu estou dizendo vamos imaginar aquela empresa que já tem o produto no estoque. Então a empresa tem lá o produto em estoque, chega um cliente, faz a compra, mas por algum motivo ele não quer levar aquele produto agora. Então nesse caso aqui, normalmente a empresa, vamos imaginar que aquele cliente já pagou pelo produto. Então o cliente, a empresa emite uma nota fiscal de simples faturamento e depois uma outra nota fiscal quando aquele cliente for fazer, então, levar aquele produto para sua residência, para sua loja, enfim. Nesse caso aqui, por esse conceito que nós temos aqui, está ali, o que primeiro ocorrer. Veja, o faturamento, né, vocês devem oferecer para tributação quando do faturamento, ali vem, da entrega do bem ou do direito, aí depois, o que primeiro ocorrer. Então, nesse meu exemplo, o que primeiro ocorreu foi o faturamento. Então, já tributava ali naquele momento ali. Beleza? Mesmo que a empresa era optante do Simples e não adotava o regime de caixa. Mesmo que ela fosse regime de competência, ela tinha que tributar ali, porque tinha ali a regrinha do que primeiro ocorrer. E isso mudou agora. Por isso que eu preciso da sua atenção. Olha como ficou agora, eu trouxe lá embaixo já, a partir de 1º de janeiro de 2027. Como ficou essa regra? Está lá na resolução. As receitas decorrentes da venda de bens ou direitos ou da prestação de serviço consideram-se auferidas quando agora? No momento do faturamento da
operação. No momento do faturamento da operação. E aí agora você precisa ficar muito atento, porque nós temos agora que a receita auferida no Simples Nacional considera-se então ali no momento do seu faturamento. E aí a resolução está dizendo lá no seu parágrafo 9A que considera-se o faturamento a emissão do documento fiscal que está cobertando a operação da venda de bens e direitos ou da prestação de serviços. Professor, mas onde está essa mudança? Não percebi, né? Vou te dar um exemplo agora. Aquele mesmo exemplo lá de venda para entrega futura. Como agora o faturamento é na emissão do documento fiscal, que é coberta a operação da venda, então nesse caso aqui, pessoal, nesse meu exemplo, foi lá, por exemplo, fez a venda para entrega futura no mês de janeiro de 2027. Recebeu ali em janeiro de 2027, mas só emitiu a nota fiscal que estava cobertando aquela operação ali, o produto vai sair da loja, lá, digamos, em março. Então, por esse conceito aqui, a tributação vai acontecer em março e não mais em janeiro. Da mesma forma, ali para os recebimentos adiantadamente, se aplica essa mesma regra aqui. Então, prestem atenção agora. Então, agora, o momento do fato gerador no Simples Nacional ocorre na emissão do documento que é coberta a operação da venda de bens ou direitos e da prestação de serviços. Aqui eu fiz mais um resumo aqui, deixei um quadro aqui para vocês na tela, você pode dar um print aí na tela também. Voltando aqui, como eu disse para vocês, esses detalhes aqui a gente explora com muito mais conhecimento lá dentro do nosso curso de Simples Nacional, focado na reforma tributária. E as aulas que nós temos lá não é só aula da Resolução 190. Tem aulas desde ali da emenda constitucional até passando pela própria Constituição Federal, a Lei Complementar 127 e, é claro, a gente traz também as regulamentações, como, por exemplo, a Resolução 190. Então, você que é contador, tem que ficar atento agora com esses detalhes aqui, que o momento, então, do fato gerador agora é na emissão do documento fiscal. Isso vai ao encontro de toda a reforma tributária do consumo, até mesmo para questões de preenchimentos de declarações. Lembra, nós vamos ter no Simples Nacional também declaração pré-preenchida. Então já está preparando o terreno para que quando isso acontecer, esteja tudo preparado lá para que aconteça então esse pré-preenchimento do PG-10D. Mas é claro, tudo isso de forma mais detalhada aqui no nosso curso. Então, quis trazer esse conhecimento para vocês, mesmo aqui no YouTube, trouxe muitas informações para você. Agora eu te peço uma gentileza, se gostou dessa aula aqui de hoje, antes de sair, deixa aquele like, dá aquela moral. Se não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Ainda que você não vá fazer o nosso curso, acompanhe aqui o nosso canal. Eu sempre tenho trazido aqui, é claro, aulas bem completas para vocês aqui. Claro, mas se você quiser aquela aula que segue passo a passo, de uma forma bem estruturada, aí você tem que fazer o nosso curso. Mas aqui eu vou trazer também aulas da reforma tributária gratuitamente para vocês. E assim, me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.